Nossa, por incrível que pareça, esse daqui estava sendo um dos meus assuntos nessa semana e eu quero explicar pra vocês. Esse assunto vem alugando um triplex na minha cabeça por anos e eu fico pensando se é só eu que penso nisso. Gente, eu juro que não é uma crítica, é realmente uma dúvida, tá? E assim, vocês sabem que eu não sou religiosa, mas desde que eu frequentava a igreja, eu tinha essa dúvida e eu perguntei pra alguns pastores, vários pastores, e eu nunca obtive nenhuma resposta. Ok, vamos lá. Deus criou todos os seres humanos. Todos os seres humanos, a imagem e semelhança deles, ele, né, enfim, e ele deu o livre-arbítrio e ele também prevê o futuro, porque ele é onipotente, onisciente, onipresente, enfim. Porém, existe um grupo de pessoas que mexe a minha cabeça em relação a isso. E eu não tô passando pano pra eles, eu não tô defendendo esse grupo de pessoas, eu não concordo nem um pouco com o tipo de coisas que eles fazem, porque é muito pesado. Mas eu fico pensando onde eles se encaixam nesse negócio, sabe? Que são os psicopatas. Tipo, ok, Deus criou eles do jeito que eles são. E tipo, Deus sabia que em algum momento da vida deles eles iam fazer merda. Porque eles têm tendência a fazer merda. Entende? Tipo, tá no DNA deles. Isso foi comprovado. Tá no DNA deles, eles têm essa compulsão. Então em algum momento eles vão fazer merda. Mas tipo, se eles fizerem merda, eles vão ser condenados, entende? Mas tipo, foi Deus que fez eles assim. Vocês conseguem entender o negócio? Então, eu vou responder aqui, eu de fato percebi ali, pelo menos até aqui, que a dúvida dela ela é muito genuína mesmo. Engraçado que essa dúvida dela estava dentro de um dos meus assuntos nessa semana com algumas pessoas e eu respondi e vou responder aqui no geral para vocês também. Gente, vamos lá, o que acontece? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, né? Nós estamos falando lá em Adão, lá no criacionismo, livro de Gênesis, né? Então Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem era perfeito em todos os seus caminhos, até que ele escolheu comer do fruto proibido. Ah, era maçã. Gente, era um fruto. Não cabe aqui definir qual fruto era. Era um fruto. A Bíblia diz que era um fruto e acabou. Comeu um fruto proibido, e ali no caso que entrou em xeque foi a questão da desobediência. E uma vez que o homem deu legalidade, deu vazão ao pecado, o que aconteceu naquele momento? O pecado desconfigurou a natureza humana. É por isso que hoje nós enxergamos aí, e vem acontecendo desde anos atrás, até os dias de hoje. Isso não vai parar até que a nova Jerusalém seja estabelecida, até que nós venhamos a morar com o Pai, né, para toda a eternidade. Mas sempre vai haver guerra, rumor de guerra, sempre vai haver esse tipo de situação que ela contou no vídeo aí, né, dessas pessoas que nascem assim, já está no DNA. Isso tudo porque o pecado desconfigurou a natureza do homem, né? Quando eu falo homem aqui, eu estou falando na humanidade. Então ele deturpou a natureza do homem, ele desconfigurou. O pecado, ele é uma espécie de vírus. Uma vez que ele entra, ele desconfigura tudo, né? Já viu o vírus no computador? Ele sai entrando, sai desconfigurando um monte de coisa no computador, sai fazendo um monte de coisa, e é exatamente isso. Foi exatamente isso que o pecado fez. E, irmão Sherman, mas a cruz, Jesus não morreu na cruz, nos purificou de todo pecado, nos limpou, na cruz ele nos redimiu? Sim, para todos aqueles que aceitam a obra redentora de Cristo, têm a fé na obra redentora de Jesus na cruz do Calvário, sim, foi lavado, foi remido, foi purificado. Agora, isso daqui de modo algum isenta as consequências do pecado. E aqui é exatamente isso. O que nós escolhemos hoje são resultados da consequência de um pecado. Deus perdoa, mas existem consequências. E hoje a natureza, o mundo todo colhe essa consequência do pecado que foi tomada lá no início de tudo, né? No criacionismo, lá em Adão. Irmão Sherman, mas eu não estava lá e eu pago por isso? Sim, todos nós pagamos porque foi a humanidade. Adão representava toda a humanidade, mas de igual modo não foi eu e nem você que foi para a cruz, e de qualquer modo todo mundo foi redimido na cruz do Calvário pela obra de um só homem, Jesus Cristo, nosso segundo Adão. Obviamente, você precisa ter fé nessa obra redentora, acreditar e caminhar de acordo com a palavra. De todo modo, um recado para essa moça aí do vídeo, pelo que eu ouvi ali, ela falou que era da igreja. Volte para os caminhos do Senhor, o Pai te espera. E meus irmãos, para vocês que chegaram até o final desse vídeo, deixa eu falar um negocinho para vocês. Eu sei que tem muita gente aí curiosa em saber por onde começar lendo a Bíblia. Foi exatamente pensando nisso que eu elaborei um cronograma incrível, o cronograma por onde começar lendo a Bíblia, e eu com certeza seguiria esse cronograma se eu fosse um novo leitor. Entra aí no meu perfil, clica no link da biografia, porque eu listei os 66 livros da Bíblia e ao lado coloquei o resumo de cada livro, carta, epístola, evangelho, deixando a sua leitura da Bíblia muito mais dinâmica. Entra no meu perfil, clica no link da biografia, segue o passo a passo e a gente se vê lá. No mais é isso, tamo junto, somos um More Bible, mais Bíblia.